Então, novamente, bom dia, gente. Vou fazer a abertura desse primeiro encontro com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, sou estudante de Psicologia da UNB. Sou recém-egressa do PET, Programa de Educação Tutorial, e sou estagiária da SUAP, a Subsecretaria de Atividade Psicossocial. Eu estou muito feliz com essa parceria. Queria agradecer primeiramente a nossa convidada de hoje, a professora Maria Cláudia, e queria agradecer também ao PET e à SUAP, né, por essa parceria. Eu acho que vai ser um encontro bem proveitoso. Acho importante a gente alinhar, né, as demandas de aperfeiçoamento profissional e teórico também. E aí, antes de fazer a apresentação formal da nossa convidada e passar a palavra para ela, eu queria saber se a Raquel, a nossa tutora do PET, e depois a nossa subsecretária Roberta querem falar um pouquinho. Então, enquanto a Raquel não libera o microfone, eu vou dar bom dia, né, a todas, agradecer aqui na pessoa da Thaís e da professora Maria Cláudia também, né, o convite, essa parceria. A gente fica muito feliz, eu falo em nome do Psicossocial, da Defensoria Pública do Distrito Federal. A gente tem a Thaís, né, lá conosco no Psicossocial. E contamos muito, né, também temos conhecido cada vez mais o trabalho, né, da professora Maria Cláudia, e isso só enriquece as nossas práticas e realmente, assim, faz com que a gente amplie, né, a possibilidade até de um atendimento com mais efetividade, com mais consistência, principalmente para os grupos, né, para esse segmento de adolescentes em conflito com a lei. Então, desde que essa parceria também, né, com a UNB foi fomentada, a gente fica muito feliz com essa possibilidade de fato, né, de fazer esse enlaçamento aí da prática com a teoria. E isso nos deixa fora as outras possibilidades, né, de pesquisa interventiva, que é o que a gente faz muito na defensoria, e a gente precisa muito, né, como é que fala, desse conhecimento, né, de vocês. Então, a gente só tem a agradecer. Hoje eu estou aqui para aprender bastante e para agradecer, viu? Bom dia a todas. Obrigada também, professora Raquel. Obrigada, Roberta. É um prazer receber aqui no nosso programa. Eu acho muito importante mesmo essa parceria. E o programa de educação tutorial, ele tem esse objetivo de fazer essa integração da universidade com a sociedade, né, com os outros saberes também, porque há todo um contato, um convívio, no caso da Thaís, que está fazendo estágio, né, com os internos, né, e com a realidade, né, de todas essas pessoas, de todo esse contexto social entrelaçados, né, na busca mesmo de uma sociedade melhor, na busca, né, de políticas, né, que possam transformar a sociedade para uma sociedade mais justa, mais equânime, né? É por esse motivo que todos nós estamos aqui, né? E o papel social da universidade é muito importante para fortalecer nessas ações. Muito obrigada, é um prazer para nós. Em nome do PET também agradeço. Obrigada, gente. Então, vou apresentar brevemente a nossa convidada, a professora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Psicologia e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Realizou projeto de pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Universidade de Aalborg, Dinamarca. Pós-doutorado em Psicologia na Universidade Autônoma de Madrid, Espanha, e em Desenvolvimento Humano na Clark University em Worcester, Estados Unidos. Professora associada da Universidade de Brasília, do Departamento de Psicologia Escolar do Desenvolvimento, e ela realiza projetos de pesquisa na área de Psicologia do Desenvolvimento Humano no curso de vida, com ênfase no desenvolvimento social no contexto urbano, das escolas e das instituições do Sistema de Garantia de Direitos
tal como nos atendimentos socioeducativos. E ela coordena o LabMIS, Laboratório de Psicologia Cultural, e do Núcleo de Estudos das Adolescências Contemporâneas, GAIA. Então, professora, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Então, gente, bom dia a todos e todas aqui presentes, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer o PET pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um dos temas que eu mais gosto e que tem justificado, de alguma forma, o meu papel social desde 2003, quando eu comecei a trabalhar com esse tema em diferentes frentes, e que é sempre um prazer falar sobre isso, né? Em vários espaços, em várias redes das quais eu faço parte, eu sou conhecida como a moça da socioeducação, ou seja, como se o meu lugar de fala fosse a partir desse lugar, e eu gosto muito dessa identificação, não tem nenhum problema com ela, não, tá? Então, e queria também, na pessoa da Thaís aqui, agradecer, e da Raquel, agradecer ao PET essa oportunidade de parceria, porque foram duas ações que aconteceram ao mesmo tempo. Por um lado, a Thaís, que é minha aluna de PIBI, que fez comigo estágio de licenciatura, ela comentou, né, do interesse que estava crescente no PET por um aprofundamento, por uma oficina, um espaço para discutir esse lugar da psicologia e dos psicólogos na socioeducação. Por outro lado, né, no amadurecimento dessa parceria a qual a Roberta se referia, a gente também entendeu que talvez a universidade pudesse contribuir com outras perspectivas, talvez mais teoricamente fundamentadas, para diferentes atores que têm trabalhado, desde a Defensoria Pública, com diferentes públicos, né, no campo das políticas relacionadas ao sistema de garantia de direitos, e entre elas a da socioeducação, que tem sido reconhecida, né, pelos que estão na SUAP como um campo bastante desafiador, né? E a gente entendeu, então, que talvez uma oportunidade como essa oficina pudesse ser um espaço para a gente começar a entender até quais são as nossas demandas, né? O que a gente precisaria aprofundar, o que poderia justificar uma pesquisa, uma revisão de literatura, enfim, de diferentes alternativas e perspectivas que a universidade pode oferecer para uma demanda de formação. Tá? Então, e aí foi bem interessante, porque foi uma ideia inicialmente da Thaís, né, poder compor essas duas coisas, e que bom que a gente conseguiu viabilizar. E agradeço muito o esforço todo de vocês nessa direção. Como eu falei na proposta que eu mandei lá no início do ano, sei lá, foi a março, abril, já não lembro, a gente acho que inicialmente faria isso em maio, se eu não me engano, essa atividade, nós pensamos numa atividade com duração em torno de 4 horas, em que eu, a princípio, dividi em duas temáticas, tá? O que não significa dizer que a fronteira entre elas seja uma fronteira tão clara, né? E eu acredito que em diferentes momentos eu vou circular lá e acolá. Mas só rapidamente eu coloquei hoje com foco para falar um pouco mais sobre socioeducação, tentando pensar na perspectiva do público. Eu não fiquei muito naquela coisa de ir lá no ECA dizer quais são as medidas, a que elas se atingem, qual o objetivo de cada uma, porque eu estou entendendo que esse é um conhecimento que é só ir lá no ECA e abrir, quem tiver conhecimento, ótimo, quem não tiver oportunamente pode procurar, né, pesquisar, é um documento público, mas mais pensar o que os princípios filosóficos e éticos do ECA nos impõem enquanto prática profissional. Tá? E num segundo momento, eu trouxe, até pensando muito na configuração da demanda da SUAP, uma discussão mais sobre adolescência e juventude, que é o que eu pretendo. Então, hoje eu fecho um pouco fazendo uma ponte para o tema de segunda-feira, que vai ser falar um pouco sobre os desafios de lidar com essa pluralidade, com essa multiplicidade de experiências juvenis, e que desafios e que oportunidades que essa diversidade nos apresenta enquanto atores sociais que trabalhamos com jovens, tá bom? E agora é uma roda de conversa, é uma coisa dialógica, então eu trouxe uma apresentação de PowerPoint apenas como um roteiro, mas eu queria que todo mundo se sentisse à vontade para abrir o microfone, que a partir do momento que eu começar a compartilhar a tela aqui, eu não vou ver o rostinho de vocês e talvez não tenha condição de olhar o chat, mas qualquer uma de vocês que estão gerenciando a atividade e coordenando a atividade podem me interromper e
sob demanda de qualquer participante ou participante diretamente, abrir o microfone e falar. Só dizer que estou reconhecendo aqui entre as pessoas presentes, que eu estou conseguindo ver o rostinho, várias pessoas que já eu tive o prazer de tê-las como alunas e queria reiterar a minha alegria por isso, assim também como o grupo da SWAP, que tem aberto tantas oportunidades. Queria deixar isso claro, que não é uma consultoria da UNB para a SWAP, mas uma parceria na qual a SWAP também tem muito generosamente aberto várias oportunidades e frentes de formação profissional em nível de estágio, seja estágio curricular, seja estágio extracurricular, seja formação para os estudantes da UNB. Isso é, a nosso ver, uma possibilidade muito enriquecedora para todos, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver, eu vou tentar compartilhar aqui, se eu tiver qualquer dificuldade, eu peço ajuda, tá? Bom, então vamos lá. Eu começo aí nessa tela de apresentação, né? Queria começar pela imagem. Eu adoro esse fundo, é um fundo bem simplesinho, mas que remete aos cobogóis aqui de Brasília, né? E que ajuda a anunciar que o lugar de fala, né, no qual eu vou apresentar a minha experiência é o DF, né? Thaís comentou aí só antes de começar, Thaís, deixa eu te perguntar. Eu vou tentar me organizar a princípio para uma fala de meia hora, 40 minutos. Então, quando tiver uns 20 minutos, se você puder me avisar para eu poder me coordenar e não ficar muito tempo falando, pode ser? Tá ótimo, professora. Pode deixar. Então, beleza. Então, Thaís, quando estava me apresentando, ela se referiu ao fato de eu ter feito recentemente, em 2016, um pós-doutorado na PUC do Rio, que foi a casa que me acolheu para fazer o mestrado e o doutorado, para uma experiência de imersão numa outra realidade socioeducativa, que é a realidade do DEGASE do Rio de Janeiro, que é um sistema socioeducativo que está vinculado à Secretaria de Educação, que tem uma história bem mais antiga que a do DF, que tem uma trajetória de atuação profissional bem diferente. E a minha intenção com essa experiência, que foi riquíssima, foi de exatamente contrapor a nossa experiência aqui do DF à luz de outras experiências, né? E eu vou voltar a esse tema daqui a pouco, mas queria dizer que essas imagens, elas confrontam, né, aquilo que para mim é o tom de tudo que vamos falar. De um lado, a realidade do DF, de outro lado, essa grande tensão, essa grande ambiguidade na qual nós que trabalhamos com o contexto socioeducativo, e a gente poderia, em certa medida, estender isso para o contexto prisional e até mesmo em alguns contextos da assistência, como o abrigamento, com essa tensão entre vida, crescimento, produção de trajetórias, produção de frutos, desenvolvimento psicológico, que é o que estaria representado aqui nessa imagem pela árvore, e vocês vão ver que daqui a pouco eu trago uma síntese imagética também do que eu entendo por desenvolvimento humano, e tem muito a ver, mesmo escrito de outra forma, lembra muito a imagem de uma árvore. Por outro lado, esse contexto, que é o contexto da sanção, que é o contexto da punição, que é o contexto da responsabilização, que é aquilo que são os princípios, os objetivos da socioeducação. Então, em síntese, eu poderia dizer que tudo que eu tenho escrito, pensado e produzido, né, e formado para a atuação no campo da socioeducação tem sido no sentido de construir, junto com aqueles que trabalham comigo, formas ricas, formas interessantes e instigantes de pensar essa relação entre responsabilização e participação juvenil, responsabilização como essa síntese entre a sanção e a educação, por meio da participação cidadã, por meio da cidadania, a partir de um olhar que é da psicologia do desenvolvimento, que é de onde eu venho, tá? E é sobre isso um pouco que eu vou falar hoje, tá? Então, nesse sentido, meus objetivos hoje, eu acho que eles estão meio vamos dizer, exagerados, né, inflacionados, mas seria refletir um pouco sobre a socioeducação como uma prática social comprometida com a construção de trajetórias juvenis cidadãs, tá?
pensando, refazendo essa reflexão, conduzindo essa reflexão a partir de uma certa concepção de desenvolvimento humano que é apoiado na ideia de trajetórias e transições psicológicas. Esses são conceitos que fazem parte do modo como eu tenho trabalhado a perspectiva do desenvolvimento humano. Não vou aprofundar, mas vou trazer um pouquinho aqui a minha fundamentação teórica, porque eu acho que o grande shift, digamos assim, a grande mudança que a minha relação com a socioeducação vem tendo ao longo dos anos é que ela deixou de ser um simples contexto empírico para se tornar ela própria um objeto pelo qual eu penso as minhas concepções de desenvolvimento humano, um tema para teorização, que é uma coisa bem importante da gente pensar. E, por fim, né, falar um pouquinho, se a gente tiver tempo, das contribuições das pesquisas que a gente tem feito no Gaia para ações em rede na qualificação do atendimento socioeducativo, que se reflete em algumas ações no DF, como eu falei, que é o espaço no qual eu trabalho, mas que ao longo do tempo também me deram a oportunidade de trabalhar na construção de políticas públicas no âmbito nacional, que tem a ver com a Escola Nacional de Socioeducação, que tem a ver com o Plano Decenal da Socioeducação, enfim, são políticas públicas relacionadas à falecida Secretaria de Direitos Humanos, atualmente vinculada, né, ao Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos da Maris Alves, mas que as ações que eu contribuí mais fortemente, elas têm mais a ver com o momento anterior, na época de Maria do Rosário e outras ministras que tivemos aí antes da Damares, tá? E também ações na Secretaria de Educação em relação à coordenação de direitos humanos, na formação continuada com professores que atuam com jovens em cumprimento de medida socioeducativa de meio aberto, que, portanto, frequentam as escolas regulares do DF, e também nas escolas que funcionam dentro das unidades de internação, que são professores que trabalham especificamente com adolescentes da socioeducação. Tá? Vou comentando sobre... Esse terceiro objetivo, ele vai meio que imiscuído no meio dos outros. Eu vou trabalhar praticamente o 1 e o 2 aqui na minha fala, tá? Então, eu acho que é importante dizer, antes de tudo, né, que eu sou uma professora de Psicologia do Desenvolvimento, eu trabalho dentro de um departamento de desenvolvimento humano e venho, modestamente, contribuído para desenvolver no Brasil, né, ramos de uma abordagem teórico-epistemológica que, enfim, tem vários autores em vários países que estão trabalhando, que a gente chama de uma abordagem dialógica do desenvolvimento humano, que muito rapidamente, né, eu poderia ficar aqui a manhã toda falando sobre isso, é uma abordagem que ela tenta romper com uma compreensão de desenvolvimento humano como um processo digamos assim, normativo, marcado por uma sequência mais ou menos universal de etapas que seriam cumpridas por todos os sujeitos, que estaria mais preocupada e envolvida com aquilo que há de comum entre os sujeitos, o que há de igual a todos os sujeitos nas suas trajetórias do desenvolvimento, mas que, diferentemente disso, né, a partir das características que eu vou rapidamente falar aqui, ela se propõe a trabalhar com uma teorização e mesmo com processos de generalização sobre o desenvolvimento humano, mas a partir de um olhar ideográfico, de um olhar com ênfase no particular e mesmo no único, no caso único, né? Então, a abordagem dialógica, ela seria uma abordagem marcada por um enfoque interdisciplinar e relacional, que olha os processos de desenvolvimento a partir de uma abordagem sistêmica, que tenta olhar como parte desse sistema tanto os processos intraorgânicos ou intramentais, como, numa mesma linha, os processos macrosociais. Por exemplo, as questões estruturais da sociedade, as desigualdades, a produção social da desvantagem, da injustiça, da falta de direitos ou do não acesso aos direitos, tentando pensar em continuidade o sujeito particular e os processos sociais. Por isso que ele é dialógico, porque trabalha na relação, no diálogo, tá? Com interesse na identificação de processos gerais, mas a partir de casos específicos, o que daria a essa
abordagem o caráter de uma pesquisa ideográfica, né, com ênfase no particular versus o nomotético, que teria mais a ênfase no universal. Né? Ela é uma abordagem sociogenética, no sentido de que ela olha para o processo, portanto, é uma abordagem que tem a centralidade no tempo, por isso que ela se presta a pensar o desenvolvimento humano como um processo psicológico que ocorre, né, que precisa do tempo para acontecer, mas ela é sociogenética, entendendo gênese como formação, transformação, mudança à linha do tempo, e sócio como sendo o papel que a sociedade, os grupos, os coletivos e as instituições podem ter na gênese psicológica. E aí é bem importante esse aspecto quando a gente pensa nas ações e nas intervenções que ocorrem no âmbito institucional, das unidades de atendimento socioeducativo ou das intervenções psicossociais no âmbito de unidades como a SWAP ou outras, né, instituições, podem ter no nível da transformação psicológica com impactos no curso de vida, com impactos no futuro da pessoa. Né? Quando eu falava, né, dessa visão mais tradicional de desenvolvimento, é uma visão que ela está muito marcada por um olhar sobre os resultados do desenvolvimento humano. Alcançou tais competências, é capaz de fazer tais coisas, deu evidências de que sabe fazer tais coisas, enquanto a abordagem dialógica, ela olha muito para o processo, é como se a gente trabalhasse com a ideia de que existe um tempo 1 e um tempo 2. Por exemplo, né, um tempo 1 onde o adolescente não se mostrava capaz de defender um ponto de vista, vamos botar assim. E um ponto 2, onde ele já se mostra uma pessoa mais argumentativa, digamos assim. E aí a gente vai tentar entender, né, quais foram as dinâmicas e os processos que aconteceram entre o tempo 1 e o tempo 2, porque é daí que a gente extrai generalizações. Né? O que aproxima as pessoas não é o produto, porque os produtos são únicos, mas os processos podem ser comuns. A gente pode voltar a isso se vocês quiserem comentar. Tá? A gente trabalha com a ideia de desenvolvimento não como alcance de metas, mas como a possibilidade de integração hierárquica de uma novidade, de algo que eu aprendi, de uma competência que eu desenvolvi nos processos de desenvolvimento, como parte da totalidade da pessoa, né, e que é capaz de fazê-la agir de outras formas também em outros contextos. Né? E aí, nesse sentido, a gente trabalha com uma unidade de análise, que é a noção de trajetória, né? O sujeito, a unidade da pessoa no curso do tempo, né? Considerando os eventos que produzem rupturas e que levam a mudanças e que levam a transições e que são incorporados à totalidade da pessoa, criando novas alternativas e novas opções. Então, essa imagem aí que eu trago aqui, que, desculpem, eu tirei de um livro que é em inglês a imagem, né? Então as legendas estão em inglês, mas o que a gente trabalha, né, entendam aí essa linha preta mais escura, né, como sendo a concepção de trajetória, portanto, não é uma trajetória reta, não é uma trajetória linear. E esses pontos, esses círculos, né, que são chamados aí de pontos de bifurcação, são exatamente onde a gente entende os processos dialógicos acontecendo. Tá? Então, vamos pegar um exemplo assim, bem simplório, né, só para a gente entender. Tá? O A seria o ponto de partida, seria o sujeito, pode ser o sujeito na hora que nasce, o sujeito na hora que entra na adolescência, o sujeito na hora que comete a primeira infração, para ficar aqui na linha do que a gente está pensando. Tá? O momento B é quando esse sujeito, por alguma ordem de experiência, um sujeito significativo com o qual ele entra em contato, na família, na comunidade, na igreja, no grupo de pares, coloca esse sujeito diante de duas oportunidades, vamos dizer assim, continuar infracionando ou não infracionar. Tá? Se ele continua infracionando, considerando que o ponto A tenha sido o cometimento da primeira infração ou ter sido pego pela polícia pela primeira vez, né? Teve uma vez uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, que gerou até uns trabalhos bem interessantes que estão publicados mais no início dos anos 2000, que eram entrevistas com os adolescentes sobre o primeiro confronto deles com a polícia, né? A primeira vez que eles foram pegos efetivamente em flagrante, vamos dizer assim, tá? Então, o B é onde pode acontecer uma bifurcação. Se esse encontro é, digamos assim, um encontro feliz, um encontro saudável, eu posso
transformar a alternativa que está em lilás aí, que ficou como que a gente chama uma alternativa sombra, porque ela é sempre possível, ela seria aquela que ficaria achurada. Se eu não consigo, se esse encontro é um encontro que vai me levar para a reprodução da forma como eu agia antes, ela vai continuar como sombra e eu vou reproduzindo a minha trajetória. Então, cada momento, né, cada oportunidade que a gente tem, vamos colocar aqui tentando trazer para as práticas de intervenção psicossocial, que a gente tem de sensibilizar, de afetar, de modificar, de transformar o adolescente no encontro com ele, a gente está produzindo uma possível zona de bifurcação, uma possível zona onde a gente vai criar condições de possibilidade para um outro futuro que não aqueles. Então, eu trouxe isso porque eu acho que ajuda a entender um pouco como que a gente cruza a compreensão de intervenção com a teorização sobre desenvolvimento humano. Tá? E aí, dizendo isso bem rapidamente, alguém queria fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu posso minimizar aqui ou tirar a tela se vocês quiserem. Então, eu vou dando continuidade. Você pode falar um pouquinho desses pontos aí de equifinalidade, eu acho? Exatamente. Falo sim, outro quadradinho, exatamente. O equifinalidade, essa ideia de equifinalidade, Camila, ele tem relação com um teórico do desenvolvimento bem antigo que chama Heinz Werner. O Werner, ele disse o seguinte, que todas as trajetórias, todas as possibilidades de desenvolvimento, dizia ele, são igualmente possíveis. Mas ele era uma pessoa que ele tinha uma influência muito grande do pensamento do Darwin, e ele achava que os processos de desenvolvimento, eles têm todos a mesma finalidade, que é manter o sistema vivo. Né? O que nos desenvolve é aquilo que nos permite continuar vivendo. E o que de alguma forma infringe a lógica da vida, ele não seria considerado algo promotor de desenvolvimento, mas seria, como alguns autores chamariam, como é que é o nome em inglês? Peraí, deixa eu ver como é que eles falam em inglês para traduzir para o português. Signo promotor e signo... seria uma barreira o desenvolvimento, tá? Então, ele trabalharia com a ideia de equifinalidade. Essa imagem que foi a que eu consegui colocar, equi tem a ver com igual e finalidade, né? Ou seja, todas as trajetórias possíveis, qualquer um desses caminhos aí, seja aquele que o sujeito efetivamente percorreu, que é esse que está em negrito, sejam todos os outros, segundo ele, colocariam o sujeito na direção do retangulinho, tá? Então, fosse o caminho I, fosse o caminho K, fosse o caminho L ou o caminho J, que foi aquele que efetivamente se concretizou, a finalidade do desenvolvimento teria sido alcançada. Mais recentemente, você vê que essa imagem eu tirei já foi uma modificação de um trabalho de 2010, a partir de 2014, de uma imagem originalmente criada em 2001. Mais recentemente, esses mesmos autores eles estão trabalhando com a ideia de equipotencialidade, que eles vão dizer que vão ir um pouco além dessa visão um pouco biológica do desenvolvimento dos teóricos de psicologia que herdam, né, a linha do Darwin, e eles vão dizer que o que essas trajetórias fazem é a geração de potenciais de desenvolvimento e, portanto, possibilidades de futuro. Tá? E que, de fato, a gente teria, eu vou brincar aqui, um coraçãozinho em I, um quadradinho em J, um retângulo em J, um quadradinho em K e uma florzinha em L. Porque, na verdade, nossos processos de desenvolvimento potencial, o que existe como regra geral nos processos de desenvolvimento humano, é nos impulsionar em direção ao futuro. Se o futuro se realiza, simbolicamente ou psicologicamente, o projeto humano está se cumprindo e biologicamente ele está se cumprindo. Mas não existe uma única finalidade biológica, tem muitas possibilidades do organismo, e aí mesmo as pessoas que hoje em dia trabalham com uma visão mais crítica dentro de biologia, dentro da relação entre genótipo e fenótipo, entre o que é herdado, o que é aprendido em termos de desenvolvimento, mostram que uma mesma base, digamos que a gente esteja dizendo que A seja a nossa base biológica, por exemplo, que é uma forma de pensar essa linha, né, o ponto A.
Então, mesmo aqueles que detêm uma base biológica muito próxima, vamos pensar, por exemplo, em termos de irmãos gêmeos unizigóticos, digamos assim, eles podem ter desfechos em termos de desenvolvimento muito diferentes, inclusive assim, um ser obeso, outro não ser obeso, um ficar careca e outro não ficar careca, de acordo com o nível de estresse, de acordo com inúmeras situações que são geradas em torno das oportunidades reais de desenvolvimento pelas quais cada um vai passando. Ficou mais claro? Sim, Cláudia. Que bom. Então, vamos... Sim, obrigada. Nada, imagina. Bom, então, nesse sentido, né, eu volto um pouquinho mais próximo agora, né, com todas essas ideias em mente, eu diria, né, que os nossos contextos de investigação... Ixi, ficou tudo esquisito aqui. Eu apaguei um negócio e um ficou em cima do outro. Não tem importância não, eu explico aqui. Então, a gente pode dizer, então, que esse entorno teórico, né, no qual a gente tem construído, elaborado algumas coisas e dialogado com outros colegas no Brasil e fora, ele tem encontrado, né, um campo de possibilidade de desenvolvimento de ideias dentro do LabMIS, que é o Laboratório de Psicologia Cultural, e o GAIA, que é o Grupo de Atenção e Investigação das Adolescências, que é um núcleo de pesquisa que eu, enfim, criei e coordeno desde então. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com uma teoria ou com uma aplicação da teoria que seja coerente com o contexto normativo da socioeducação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei que normatiza o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e o entorno institucional com o qual a gente tem trabalhado, mais tradicionalmente a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, que agora está vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF e Territórios, e outras unidades, né? Eu estou vinculada a ações dentro da Secretaria de Educação, na Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo no Rio de Janeiro. Eu já orientei pessoas que estão atuando no Ceará, que estão atuando, enfim, em diferentes espaços aí do Brasil, para tentar refletir sobre a relação entre psicologia e socioeducação, tá? E aí, falando só um pouquinho sobre o GAIA, né, bem rapidamente, tem o espaço que tem por objetivo a formação de psicólogos, a realização de pesquisa e trabalhos de extensão comprometidos, né, por um lado, com um contexto mais macro, em termos das peculiaridades sociopolíticas, econômicas e culturais do contexto do DF, né? É importante a gente pensar que o Distrito Federal ele conta com muitas particularidades em relação a outros estados do Brasil, em relação à sua capacidade de implementar políticas públicas no geral e as que dizem respeito à socioeducação em particular, porque a gente é um estado muito pequeno, porque a gente é um estado relativamente rico, porque a gente tem injeção de recursos que vem do âmbito federal, né, do governo federal. E eu brinco, né, que a gente é um estado que, se a gente esticar o braço, a gente encosta no Goiás de um lado e do outro, digamos assim, por conta do nosso tamanho, né? E que também, por conta disso, a gente tem uma história, graças a Deus, relativamente bem sucedida em termos de políticas públicas de socioeducação. Tanto é que temos, não sei se é o caso de alguns dos que estão aqui presentes, mas pessoas que têm vindo de outros estados fazer concurso aqui no DF, porque, enquanto nos outros estados, muitos dos trabalhadores do campo socioeducativo são prestadores de serviços terceirizados, porque não existe um encarreiramento, não existe a existência dessa carreira como parte da gestão pública ou gestão das políticas públicas. Nós já temos aqui no DF, e é uma carreira que está em consolidação, como eu vou voltar ao tema daqui mais para frente, né? Mas, ao mesmo tempo, o GAIA reconhece uma necessidade da gente de ter muito ainda a ser feito em termos de avançar o conhecimento sobre as bases filosóficas e teóricas da socioeducação, assim como em relação às metodologias de trabalho, tá? Então, nesse sentido, né, pensando um pouquinho, né, a justiça juvenil e socioeducação, muito rapidamente, né, eu traria o artigo que, para mim, é o mais importante para falar sobre justiça juvenil e socioeducação. Quando é dito que criança, que é o artigo 3º, que diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios
todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Por que eu gosto do artigo 3º? Primeiro, porque ele é parte, né, do primeiro livro do ECA, que é aquele que fala de crianças e adolescentes, ponto, sem adjetivos. Tá? E eu gosto muito dessa ideia quando trabalho no ambiente da socioeducação. Eu gosto de pensar que os adolescentes que estão lá conosco são adolescentes, ponto. Não gosto quando eu leio, até no trabalho dos meus alunos eu corto isso o tempo todo, né? Tem, sei lá, 3 dias que eu estava relendo um dos capítulos, uma das sessões da dissertação de uma aluna minha, e ela falava assim, porque o adolescente que cometeu o ato infracional, eu olhava no contexto da frase, eu falava, ela está falando do atendimento, então se ele está no campo socioeducativo, já se sabe que ele cometeu um ato infracional, por que a gente precisa ficar repetindo isso o tempo todo? Eu saía cortando e deixava só o adolescente, porque quando a gente fala em adolescente, a gente vai e tira os adjetivos, a gente vai criando dentro da gente, e esse é um trabalho com o qual, parece muito simples, mas com o qual eu tenho me visto comprometida a vida toda, de entender que são adolescentes e que a oportunidade de estar numa política de proteção integral, como deve ser a socioeducação, e todas as atividades que, em parceria, né, seguindo o princípio da intersetorialidade, esses meninos têm a oportunidade de participar, são ações a fim de favorecer que eles tenham condições para seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, ainda que como parte de uma sanção. Vou voltar a esse ponto. Esse é o grande desafio filosófico que o ECA nos impõe ao falar de socioeducação. Não deixar esse menino esquecer de que ele tem uma dívida com a sociedade, ele fez algo que precisa ser compensado, restaurado, corrigido da melhor maneira possível, mas, ao mesmo tempo, ele é um adolescente, ele é um ser em desenvolvimento, ele é um sujeito de direitos e que, junto com a responsabilidade/responsabilização, a socioeducação deve ser, e muitas vezes tem se mostrado, uma oportunidade para que esse menino tenha acesso a direitos que ele não encontrou na sua vida fora. Então, não é incomum nós encontrarmos, quando eu tive a oportunidade de orientar a Edra Andrade, que hoje em dia é coordenadora do NAI, que é o Núcleo de Atendimento Individual, que é o primeiro lugar onde os meninos são levados, depois que eles são apreendidos, né, no flagrante, são levados para a polícia para iniciar, digamos assim, a ficha deles, né, e o processo todo que vai definir se e qual medida socioeducativa eles vão cumprir. E vocês sabem disso melhor do que eu, não é incomum se encontrar meninos que não têm certidão de nascimento, que não têm carteira de identidade, que não têm CPF, que nunca foram um dentista, que não lembram a última vez que tiveram num posto de saúde para atendimento médico. Né? Então, a gente está falando de inúmeras condições que são percebidas pelo sistema, e aí, muitas vezes, eles estão com cárie nos dentes, eles estão com tártaro nos dentes, eles estão com problemas, que o fato deles estarem em atendimento socioeducativo, contraditoriamente que pareça, vai constituir como uma oportunidade para que eles tenham acesso a direitos que eles não tiveram até então. Tá? E é um pouco... Pois não? Pode falar? Para avisar que já foi os 20 minutinhos. Obrigada. Vou me controlar aqui. Vou botar tirar até o relógio aqui para eu conseguir saber que horas que eu vou terminar, né? Tá aí mais rápido um pouco, tá? Bom, então, nesse sentido, a gente tem uma história comprida, né, sobre a justiça juvenil. A gente pode rapidamente saber que o início da preocupação da sociedade da justiça com os adolescentes e os jovens, eles começam logo depois da abolição da escravatura, é quando a gente começa a ter, em 1927, a gente vai ter o primeiro Código de Menores, mas nesse momento a gente fala de uma legislação que separava os que eram chamados crianças e adolescentes em situação irregular, né, era assim que a lei chamava. Quem eram as crianças e adolescentes em situação irregular? Eram os filhos de famílias pobres, eram as crianças de rua, eram aquelas crianças que realizavam pequenos furtos
furtos pelo centro da cidade, né? Então, nesse sentido, era uma política que a gente chama de menorista, porque ela separava o que era criança e do que era menor, do que era adolescente, que era o menor como um subjetivo, era menor que, né? Não era uma condição relacional, era o menor, né? Como sendo o conjunto daqueles adolescentes pobres, perigosos e eventualmente infratores, que eram vistos como um problema para a sociedade. Então, o foco do enfoque menorista, né, a razão do enfoque menorista, era a defesa da sociedade, a proteção da sociedade, numa perspectiva que eu vou enfatizar bastante, a questão da justiça juvenil crítica aqui na frente, mas uma perspectiva de uma sociedade homogênea, correta, moralmente, sistêmica, estruturada, organizada e moralmente positiva e correta, que era ameaçada por crianças e adolescentes que, na sua condição de pobreza, eram vistas como fonte de perigo. Tá? Então, é uma ideia, né, que é muito presente, eu vou voltar a esse tema no nosso debate, muito presente, infelizmente, até os dias atuais, de que a infração juvenil ela é efeito de uma imoralidade quase que intrínseca, inata à criança e o adolescente, como se esse adolescente sempre, né, fizesse parte de um grupo que teria à sua frente um cardápio de alternativas, ser bonzinho, ser estudioso, ser bacana, ser obediente, e um outro conjunto de alternativas que é ser desobediente, ser revoltado, ser agressivo, ser irritadiço e ter comportamento de risco e chegar a infracionária, como se fosse um leque de alternativas, assim, das mais bonitinhas às mais horrorosinhas, e que um adolescente vai lá, clica um botão e escolhe. Tá? Essa é uma visão que, embora presente até os dias atuais, ela está relacionada com essa concepção clássica de justiça, tradicional de justiça, que é de uma sociedade boa, que é ameaçada, que tem como um problema, né, um quisto, um tumor a ser eliminado, as crianças e adolescentes em condição irregular. Tá? Quando a gente entra com a justiça juvenil a partir do ECA, a gente, filosoficamente falando e juridicamente falando, estamos em busca de um enfoque garantista que tem o foco no adolescente, entendendo que sua família, o Estado e a sociedade deveriam trabalhar de uma forma interdependente, de uma forma colaborativa, tendo por objetivo dar as melhores condições de desenvolvimento a esse adolescente e entendendo o ato infracional. Eu vou usar um termo aqui que nem todo mundo gosta, mas só para ajudar a gente a entender, como se fosse um erro de percurso, como se fosse um problema de desenvolvimento humano, um problema associado a um ponto da trajetória, vamos olhar lá aquela imagem da trajetória, que as instituições do Estado deveriam atuar no sentido de corrigir, de oferecer oportunidade para que esse adolescente, vamos chamar assim, corrija o seu rumo, entenda a sua responsabilidade no seu ato, mas também encontre possibilidades alternativas nessa sociedade financiada pelo Estado e com o apoio da família, digamos assim, né? Então, nesse sentido, dentro do contexto do ECA e do SINASE, a gente lida, né, estou retornando àquela ideia da dualidade intrínseca à execução das medidas socioeducativas, que tem a ver com essa dupla face da medida socioeducativa, que é de, numa mesma medida, que é aquela medida que é instaurada pelo juiz, apoiada na posição do promotor e do defensor, que é de trabalhar no mesmo atendimento, na mesma política, com uma sanção, que é alguma coisa que é restritiva, que é impeditiva, que retira liberdades, que atua sobre o primeiro direito humano, muitas vezes, né, quando a gente está falando da condição de privação de liberdade, que é a restrição do direito de ir e vir, tá? Para que esse menino tenha a oportunidade de não apenas entender, digamos assim, cognitivamente, né, o ato cometido, como sim implicar também em ações que lhe são
colocadas à disposição em termos de educação, formação, transformação, profissionalização e desenvolvimento humano, né? E aí vem essa tensão que eu identifico muitas vezes entre a medida e o atendimento socioeducativo. E por que eu falo em tensão? Principalmente quando eu trabalhei, né, nas consultorias e nas equipes de trabalho no nível federal, a gente vê que tem muitas políticas estaduais ou municipais, quando é o caso de ter os municípios, né, que são responsáveis pelas medidas em meio aberto, de execução de medidas socioeducativas. Muitas vezes a gente identifica a compreensão de que simplesmente o sancionar, o restringir liberdades, o impor ações, o obrigar a ir uma vez por mês, ou por semana, ou por quinzena, que seja, a uma unidade de atendimento em meio aberto, ou seja, na sua dimensão sancionatória, a medida socioeducativa já é pedagógica. O punir é pedagógico. Ok, a gente tem até na psicologia algumas correntes de pensamento que vão identificar que a punição ela tem esse papel de mudança da resposta, digamos assim. Só que nós temos, ao mesmo tempo, uma série de outras perspectivas teóricas e filosóficas da psicologia e da educação que nos apontam a direção de que a educação, a formação e a transformação humana mediadas pela educação, elas dependem de um ato de promoção, elas dependem de um processo de emancipação, elas dependem de um processo de tomada de consciência. E é nesse sentido que a gente defende que existe uma relação entre medida enquanto uma resposta legal à violação do contrato social, pensando uma noção bem vamos dizer, universalmente assumida, né, do que seria uma infração, é aquilo que viola o contrato social, que viola as regras da sociedade, mas que o atendimento socioeducativo ele deva estar comprometido com um cuidado prestado ao adolescente sob a tutela do Estado a fim de promover educação, formação e desenvolvimento humano, que é aquilo que eu falo em cima, e que seria onde o atendimento socioeducativo buscaria convergência com o artigo 3º do ECA, que eu citei lá em cima. Tá? Então, isso a gente encontra muita resistência a isso. Eu queria até conversar um pouco com vocês que são da SUAP, que também lidam diretamente com pessoas que estão, né, que são, enfim, diferentes, outros atores, né, que lidam com os adolescentes, mas muitas vezes se acha que promover uma oportunidade de profissionalização mais criativa, mais enriquecedora, que envolva afetivamente, que mobilize afetivamente o adolescente, é dar pérolas aos porcos. É trabalhar como se a gente estivesse premiando o erro. Tá? E isso é uma coisa com a qual a gente tem lidado e contra a qual a gente tem se posicionado. Porque a gente só pode esperar que um ser humano seja o seu melhor, seja a sua melhor versão, se a gente oferece para ele alternativas de reconhecer, identificar e buscar a melhor versão de si. Tá? Vamos adiante que o tempo urge, tá? Então, nesse sentido, né, eu acho que eu vou passar um pouquinho rápido, eu posso disponibilizar depois essa apresentação, se vocês quiserem, que são alguns dos objetivos gerais, né, das medidas socioeducativas, independente de serem em meio aberto ou em meio fechado, que é a responsabilização do adolescente, sua integração social, a desaprovação da conduta infracional, que foi exatamente aquilo que eu falei mais cedo, tá? E princípios... É engraçado, acho que está faltando. Não, está certo. E os princípios da execução de medidas socioeducativas. Só vou ler o que está em vermelho rapidamente, né? Então, a gente não pode fazer nada que não seja legal, né? A execução das medidas socioeducativas, elas têm que ser pautadas pela excepcionalidade da intervenção judicial, pela medida menos gravosa possível. Isso é uma conquista que a gente vem tendo aqui no DF. Quando eu comecei a trabalhar com pesquisa em socioeducação em 2003, a gente só contava com CAGE, então executar a medida socioeducativa era internar, era privar de liberdade. Hoje em dia, as estatísticas já mostram que quase 65% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa estão em medidas em meio aberto, né, e a minoria está em internação.
dar prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas, ou seja, de promoção versus de mera punição. A proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Esse é um problema com o qual a gente ainda lida. Se a gente traçar um perfil dos adolescentes que estão em medida de privação de liberdade, ou restritiva de liberdade, não restritiva de liberdade, não tem muita diferença em relação ao perfil. Às vezes o menino, quando ele reitera muitas vezes num ato brando, descumpre a medida, ele acaba indo internado, apesar dele nunca ter feito alguma ofensa à vida, nunca ter mostrado arma. Por outro lado, às vezes a gente tem uma pessoa que cometeu um homicídio, mas quando ele tem um filho, quando ele tem alguma condição que ameniza de alguma forma, né, um atenuante, isso que eu queria falar. Um atenuante, ele acaba indo para uma medida em meio aberto. Então, isso acaba evidenciando nas práticas uma desproporcionalidade entre a ofensa cometida e a medida imposta ao adolescente, tá? A brevidade da medida, né, isso também é um desafio que contamos no sistema, e que é o fato de que as avaliações elas são semestrais, então é quase como se a gente já definisse que o mínimo que um adolescente fica no sistema é um semestre, porque ele vai ter que esperar a próxima rodada de avaliação acontecer para ele saber se ele vai ter uma progressão de medida ou mesmo uma suspensão da medida. E só assim, para ajudar a gente a entender, né, tem alguns estados dos Estados Unidos que a medida socioeducativa ela é calculada em termos de dias e até de horas mesmo, assim. Sei lá, por exemplo, tráfico de pequena quantidade de droga, ela é medida em horas de trabalho comunitário, né? 4 horas, 8 horas, 12 horas de trabalho comunitário. Ou se foi X quantidade de droga, tantos dias de internação porque era droga, aumenta um pouco porque foi a segunda vez, diminui um pouco porque é sei lá o quê, e aí a pessoa sabe que ela vai ficar 8 dias presa, né? E é isso uma questão, foi até o tema do meu último projeto de pesquisa, foi, né, a gente dentro da psicologia do desenvolvimento trabalha muito com o tempo, né? E aí um dos temas que eu coloquei na discussão com os atores é essa concepção do tempo, da perspectiva do adolescente, quando principalmente nas medidas de privação de liberdade, ele não sabe quanto tempo ele vai cumprir. Porque na realidade se entende, né, o princípio do ECA, é que o shift, né, a ruptura, como a gente mostrou ali no Y, ele pode acontecer a qualquer momento e, teoricamente, ele poderia ter um relaxamento da medida socioeducativa a qualquer momento, mas não é muito bem isso que a gente entende na prática, até por uma lógica de gestão do sistema, uma coisa mais administrativa, digamos assim, do que uma compreensão de que existiria uma correspondência entre o número de dias que se é interno e a capacidade de mudança que se tem. Mas o que hoje, né, a partir dessa pesquisa eu identifico, é que é um princípio filosófico controverso, que por um lado a ideia de que o desenvolvimento ele tem um ritmo próprio, por isso e a lógica da medida é a do desenvolvimento e não a da punição, em termos de tempos, né? Ela é positiva porque tira a lógica da punição, mas ela é negativa porque ela deixa de oferecer ao adolescente um horizonte, digamos assim, de futuro em relação a quanto tempo da vida dele, né, ou quanto tempo ele vai ter a sua vida relativamente estagnada, o que é particularmente mais comum nas medidas de internação, né, mais frequente, essa noção de estagnação do tempo, né, no relato deles, quando eles estão internados do que em meio aberto, mas de toda maneira essa ideia, essa questão de que eu não sei por quanto tempo eu vou ficar internado, eu não sei a qual infração eu tô sendo punido, isso é muito comum no discurso dos adolescentes, né? Isso a pesquisa que eu fiz mostrou. Bom, a mínima intervenção, a não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade e classe social. Aí eu abro um parênteses para fazer um spoiler. Esse é o tema do meu próximo projeto de pesquisa. Acabei de submeter ao CNPq uma pesquisa que vai, não sei se vai ser aprovada, enfim, para financiamento. Uma pesquisa que vai falar que vai investigar a questão da autopercepção de raça
entre os agentes socioeducativos e os adolescentes, e como que essa compreensão do eu como branco, eu como pardo, eu como negro, enfim, eu como eu me defino na relação com o adolescente, à luz de tudo que já se tem escrito sobre a criminalização da juventude negra, a vitimização em termos de morte pela polícia dos negros em relação, e de uma associação de uma periculosidade, né, atribuição de uma periculosidade maior a determinados grupos étnicos do que a outros, né? Então eu vou investigar isso dentro das unidades de internação, tá? As medidas, elas devem visar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Esse é um grande desafio que, principalmente nas unidades de internação, estamos vivendo hoje por conta da pandemia, né? A dificuldade desses meninos terem contato com as famílias por conta das regras internas e da dificuldade de locomoção e de chegar a esses meninos. É uma questão que a gente está vivendo de uma forma bastante aguda agora, né? Bom, para terminar, então, eu digo que, diante de todos esses desafios que a justiça juvenil nos impõe, nós temos, né, que alguém pode perguntar, e onde que fica a psicologia nisso tudo, né? Então, eu diria que a gente tem como pesquisadores e como supervisores de estágio e realizadores de extensão dentro do Gaia, nos alinhado, né, com uma perspectiva da justiça juvenil, que seria a justiça juvenil crítica, tá? E um alinhamento cada vez maior com uma compreensão decolonial, crítica mesmo em psicologia, né, para tentar pensar e refletir sobre as bases teóricas que tem nos guiado. Então, para a gente entender, né, o que seria um enfoque crítico, que é esse que a gente acha que é importante ser adotado, pelo menos na nossa perspectiva no trabalho com adolescentes, trouxe aqui bem rapidamente, né, a raiz etimológica do termo crítica, né, que isso é uma questão que é colocada até por todos os livros de psicologia crítica. Eles começam com um capítulo introdutório sobre isso, porque não é um termo muito, muito fácil de ser entendido. Então, ele vem do grego kritiker, que eu não sei falar diretamente, que em grego significa a arte de discernir, né? Ou seja, um ato moral pelo qual eu uso a razão, né? E foi isso que Kant se pegou, para discernir, para compreender a diferença, para hierarquizar, para atribuir valor, para diferir pessoas ou coisas. Então, uma abordagem crítica é uma abordagem que aí eu posso fazer uma ponte lá com a compreensão de desenvolvimento humano, que não bota todos no mesmo balaio, que não vê tudo da mesma forma, que entende que pessoas, né, e no caso do dicionário também as coisas são diferentes e que é preciso ativar esse discernimento para entender diferenças, né? E que mesmo cognitivamente falando, como Kant se dedicou a entender, seria um termo utilizado para designar essa ideia de um exame aprofundado da validade dos limites da nossa capacidade, né, como seres humanos, né, e como que isso se expressa nas reivindicações filosóficas ou científicas que a gente faz para discriminar as condições de verdade de algum fenômeno. Então, colocando de uma maneira bem simples, né, ativar em nós, numa perspectiva de um olhar para o adolescente e para a socioeducação crítico, significa nos comprometer com uma perspectiva de suspensão dessa ideia de hierarquizar, né, a sociedade boa versus adolescente mau, da sociedade correta versus o adolescente incorreto, e entender que são muito complexos, é muito complexa a trama de fatores que participam nas condições e nos fundamentos, né, nas razões que levam alguém a se converter naquilo que a sociedade, ou que a justiça, ou que nós, enquanto profissionais da socioeducação, identificamos, né, em bases legais como uma infração ou como algo similar, né, ao que é definido pelo Código Penal como crime. Tá? Então, nesse sentido, a justiça juvenil crítica, ela estaria comprometida com o caráter histórico-social de noções como crime, como criminoso e como justiça,
né? A gente tem um pouco internalizada a ideia de que bom é bom e mal é mal, certo é certo, errado é errado, né? O criminoso é o que está do outro lado do justo, o justo é o que está do outro lado do criminoso, e a gente vai vendo que existiria uma zona ambígua quando a gente olha para o processo histórico, né? E eu gosto muito de citar o exemplo da Lei Maria da Penha, né? O que antigamente era justificado como parte de uma moral social, como defesa da honra masculina, quando se via, sei lá, supostamente traído por uma mulher, que justificava e atenuava o crime da pessoa ser morta. Hoje em dia, isso não é mais atenuável, não é passível de atenuação, né? E porque não justifica que uma pessoa, porque não foi fiel ao contrato conjugal com outra, isso não justifica que ela possa ser assassinada, né? E são inúmeros outros exemplos de práticas sociais cotidianas que são vistas como justificáveis num determinado contexto e não justificáveis em outra, que foram vistas como justificáveis e aceitas em outro contexto histórico de um mesmo grupo e que não são mais aceitas hoje. Assim como tem pessoas foram queimadas em praça pública ou tiveram membros amputados em cima de uma certa concepção de justiça dominante num contexto e que hoje não são considerados aceitáveis sequer naquele mesmo contexto. Tá? Que tem coisas que são solicitadas e demandadas com base em razões religiosas e de um certo ethos, né, próprios de determinados contextos e que não são aceitáveis do ponto de vista das configurações mais globais da noção de justiça, de ética, etc. e tal. Então, isso é uma questão importante para a justiça juvenil crítica, porque nos solicita a olhar com muito cuidado, e a gente vê muito fortemente essas noções um pouco mais dicotômicas, digamos assim, de criminalidade, de criminoso e de justiça, muito presentes no sistema socioeducativo em diferentes âmbitos dele. Tá? A justiça juvenil crítica, ela solicita que nós façamos uma reflexão sobre o papel político da execução da justiça, o compromisso que a justiça deve ter com a transformação da sociedade segundo parâmetros de proteção, garantia de direitos e emancipação, como eu já tentei justificar em outros momentos da minha fala aqui. Uma questão que é central, ontem mesmo no nosso grupo de pesquisa aqui, que a Thaís estava presente, esse tema apareceu, da identificação das relações de poder e de dominação, ou das hierarquias sociais, ou das desigualdades, das desvantagens, das injustiças estruturais, né, que foram se estruturando na gênese da sociedade e da cultura, e que esses aspectos, muitos aspectos que estão presentes na sociedade e na cultura, não correspondem a necessidades naturais da humanidade, mas que se refletem em tentativas de gestão de problemas sociais por meio do controle de uns grupos sobre outros. Tá? E que quando isso acontece, ou seja, a gente naturaliza a perspectiva crítica, ela é uma perspectiva de desnaturalização. Então, o que está colocando aqui é que muito daquilo que a gente vê como natural é produto de um processo político mesmo, onde um grupo exerce um poder sobre o outro e diz assim, aguenta aí que isso aí que é o certo. Né? Mas que a gente deve entender as estratégias de controle que estão por trás e o tipo de problema, de efeito colateral que essas estratégias de controle podem gerar. Entre eles, a questão da infração. Tá? E, por fim, o compromisso de uma justiça que se qualifique como crítica e deve estar atenta às formas de poder e controle que permeiam as próprias decisões e ações intrínsecas à justiça. Né? Tá consciente disso, pode minimizar seus impactos e... Espera aí que está... Vou botar aqui o negocinho. Tá? E promover igualdade. Tá? Então, para terminar e tentar ficar dentro do tempo, deixa eu ver se eu estou dentro do... Ixi, já passei muito do tempo. Socorro. Eu fiz aqui um brevíssimo, né, avaliação sobre as conquistas e os desafios que eu vejo, né, na Justiça Juvenil do DF, e depois, na nossa conversa, eu posso falar um pouquinho sobre como eu vejo que a psicologia e os psicólogos podem contribuir em relação a esses desafios. Tá? Então, a primeira conquista, né, que eu gostaria de ressaltar é que hoje a gente reconhece no DF a consolidação da socioeducação como uma política pública
que passou, né, desde o processo que culminou, né, com a implosão do CAGE, num movimento de expansão, de qualificação do sistema e, sobretudo, de mudanças na gestão que permitiram o encarreiramento. Quer dizer, além de haver a carreira, nós tivemos recentemente a transformação, por exemplo, do cargo de agente socioeducativo num cargo de nível superior, que melhora o grau de criticidade, que tende, no curso do tempo, a melhorar as ações e intervenções desses atores junto aos adolescentes, o que é muito importante. O segundo ponto tem a ver com a mudança da proporcionalidade entre medidas restritivas e não restritivas de liberdade. Já comentei isso também. A terceira conquista é o fortalecimento das redes intersetoriais, né? Quanto mais a gente apela para a internação, mais o sistema opera segundo a lógica das instituições totais, como falaria o Goffman, né? Onde os muros são altos, a socioeducação funciona do muro para dentro e a sociedade do muro para fora. À medida que a gente cresce na sociedade o reconhecimento do valor das medidas em meio aberto, mais atores na sociedade podem participar dessas redes, que é o caso do que está acontecendo agora em relação à Defensoria Pública e que está presente em várias políticas públicas aí dentro do princípio da intersetorialidade, tá? Por outro lado, eu gostaria de apontar também alguns desafios, né, que todos nós, de alguma forma, que somos sensíveis, né, à condição dos adolescentes da socioeducação, deveremos estar atentos, né? O primeiro seria o desafio da superação de crenças e valores enraigados sobre os adolescentes e sua condição infracional. Nessa pesquisa que eu disse que acabei de submeter, ela reflete um pouco o meu compromisso, né, com aprofundar o conhecimento e buscar intervir sobre a lógica, né, da naturalização da condição racial e a relação disso com a violência. Mas tenho outros trabalhos em andamento também, que estão trabalhando na perspectiva da identificação e da intervenção sobre o preconceito no contexto da socioeducação, tá? Outras formas de preconceito. O segundo desafio seria a superação, que está presente em muitas dimensões do sistema, de uma cultura da cadeia, né? E eu tinha colocado aspas na cultura da cadeia, porque esse foi um conceito que eu criei com uma coautora minha, que é a Tatiana Yokoi, professora da UNB também, em 2012, numa publicação que a gente fez, que se refere a quando a gente não está numa cadeia, a gente está numa instituição de educação, socioeducação é educação, mas a gente funciona tal como uma lógica prisional, e transformar isso numa cultura socioeducativa, de educação social, de educação na comunidade, de educação na instituição, seja ela qual for, tá? E o terceiro desafio, que tem toda um trabalho a ser feito, né, na realidade do DF também, algumas pesquisas realizadas por alunos meus também, com a minha ajuda, puderam perceber isso, que é o desafio do pós-serviço, que é de acompanhar esse menino, falando de uma forma muito simplificada, né, impedir que esse menino, ou contribuir para que esse menino, ao sair da socioeducação, não caia na papuda, né? O que envolveria o acompanhamento, a inserção no trabalho e a prevenção à reiteração, tá? A gente tem, hoje em dia, a inserção no trabalho é um desafio. Tem algumas unidades de atendimento em meio aberto, não sei se tem alguém já presente, feito algumas coisas muito interessantes na perspectiva de tentar conceber, com o apoio de organizações sociais, da Central Única das Favelas, de algumas ONGs no âmbito da cultura, de construir com os adolescentes formas de profissionalização e de inserção no mundo do trabalho que vá além da lógica do trabalho subalterno, vamos colocar assim, tá? Então, no âmbito da cultura, dos festivais de música, do trabalho em suporte de palco, de técnicas mínimas de eletricidade para ajudar a manutenção de som, de microfone, que tenha começado a surtir algum trabalho, mas é um trabalho de formiguinha, porque ele é intersetorial. Tá? Mas é importante, cada experiência interessante dessa é muito importante para ensinar para a gente que é possível. Gente, desculpe, eu falei bem mais do que eu gostaria, me demorei muito, mas é porque o tema é bom, espero que isso tenha suscitado boas questões e que a gente tenha uma conversa bacana agora.